pessoal, olá amigos da De Ponta Web News. Nós estamos nos encaminhando para o final do ano de 2019. 2020 é o ano de eleição municipal. E nos bastidores da política já começam as negociações, já começam as mobilizações para o ano eleitoral. E como nós já fizemos uma entrevista com um pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa, recentemente, o ex-deputado Márcio Paulic, chegou a vez de nós conversarmos com ele, que tem 30 anos, é o mais velho de 4 irmãos, nascido e criado em Ponta Grossa, mais especificamente na Vila Eugenberg, foi eleito vereador pela cidade de Ponta Grossa, ficou entre os 3 mais votados da cidade. Ele foi eleito presidente da Câmara Municipal e com 23 anos, o mais novo presidente da Câmara de toda a história da cidade de Ponta Grossa. Nós estamos no escritório do deputado federal Aliel Machado. Aliel, seja bem-vindo ao De Ponta Web News. Tudo bem, Igor? Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa entrevista. Eu acho que é um instrumento importante para conversar com as pessoas. Antes de mais nada, Aliel, eu posso perguntar o que eu quiser? Eu comentei isso com você, Igor, totalmente. Nenhum tipo de restrição, qualquer tipo de pergunta, sem combinação, sendo o mais verdadeiro possível com as pessoas, que eu acho que isso deve ser o primórdio de todo homem público. Para a gente começar, vamos fazer um levantamento, uma análise. Quem é Aliel Machado? Eu sou um ativista político. Eu nunca sonhei em ser deputado, eu sonhava em ser vereador, porque lá no meu bairro faltavam muitas coisas, e ainda falta. E lá no meu bairro, sabendo dessas necessidades, nós ajudamos a participar de vários movimentos, e eu achava que tinha que ter um vereador. Depois essa tese se reforçou quando eu entrei para o movimento estudantil, quando nós começamos a brigar por algumas pautas na cidade, especificamente o transporte e a questão do lixo sempre foram 2 pautas importantes para o movimento estudantil, e nós achávamos que nós tínhamos que ter um vereador, né? Que a gente deveria de ter uma voz na Câmara Municipal, porque a gente não era ouvido, a gente chegava lá e tinha dificuldade para falar o que a gente queria. Então eu sou uma pessoa que precisou trabalhar desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, legalmente inclusive, porque tinha um programa na prefeitura que me encontrou na rua quando eu catava reciclado com meu pai, desempregado. Nós morávamos em 2 cômodos, eu, meu pai, minha mãe e mais meus 3 irmãos. Então a gente sofreu muito. Eu ali é um ativista político, eu me considero um ativista político e as coisas foram acontecendo. Eu tenho muito orgulho da cidade de ter me dado essa oportunidade de chegar até onde eu cheguei para lutar por aquilo que eu acredito. Aquela criança que você acabou de nos contar, que foi em Graxate, aquela criança que catou reciclável junto com o pai. Voltando atrás, essa criança se orgulharia do Aliel Machado que se transformou hoje? Eu estou num lugar onde eu tomo decisões muito difíceis e a política vive um momento de muito descrédito. Então hoje é muito difícil exercer o mandato. Mas eu acredito que sim, eu moro no mesmo lugar. Não na mesma casa, porque a gente sempre morou de aluguel, mas eu moro lá na Vila Eugenberg. E quando eu estou em Brasília, eu falo todo dia à noite com a minha mãe, com as minhas irmãs, pode ser o horário que for, se eu chegar às 2 da manhã, eu tenho que ligar e pedir a bênção da minha mãe. E a minha mãe sempre, mesmo não entendendo direito tudo aquilo, eles acompanham a TV Câmara, e os vídeos que eu recebo, as mensagens que eu recebo das minhas irmãs e da minha mãe, muito me orgulho. Então, isso que me dá sustentação. Eu tenho muito orgulho da minha família e da oportunidade que eu tive de chegar até onde eu estou. Então, pode ter certeza que em nenhum momento, nunca, na minha vida política, eu fiz qualquer tipo de acordo que não fosse para defender o interesse público. Então, eu tenho muito orgulho de ter tido as posições, mesmo que difíceis. Porque hoje tomar as decisões corretas nem sempre é agradar todo mundo. Então a política precisa de responsabilidade. Tenho muito orgulho das decisões que eu tomei até agora. Bom, vamos começar a falar então sobre política. Aliel Machado, em 2016 você foi candidato a prefeito para a cidade de Ponta Grossa. Justamente neste ano, vários movimentos de caráter nacional, como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Você votou contra o impeachment da Dilma. Isso é uma polêmica que se levantou dizendo que você seria a favor do PT, a favor da gestão da Dilma. Você acredita, antes de mais nada,
Por que você votou contra o impeachment da Dilma Rousseff? Eu nunca fugi da responsabilidade de tomar decisões difíceis. E eu fui escolhido para compor a comissão especial que fez análise jurídica. Impeachment é um processo que trata de uma questão administrativa. E o que estava por trás ali era um acordo político. As pessoas podem ver hoje o que aconteceu. Depois do processo do impeachment, teve um flagra de uma gravação do ex-ministro do Temer, Romero Jucá. E o Romero Jucá disse, nós temos que fazer o impeachment com o Supremo, com tudo, para acabar e prejudicar as investigações. Eu apanhei dos dois lados, na verdade, porque o PT me atacou dizendo que eu defendi um golpe porque eu era a favor de nova eleição. Eu entrei na justiça para caçarem a chapa, porque, na minha opinião, tinha instrumento jurídico pela justiça eleitoral para caçarem a chapa. E aí nós teríamos uma nova eleição. Eu fui um dos primeiros a assinar o pedido de cassação do Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha fez o impeachment exatamente no mesmo dia que ele não conseguiu os votos para se salvar no Conselho de Ética. Ou seja, ele estava usando o cargo de presidente da Câmara para tumultuar ainda mais o país, que vivia um momento grave, um momento de crise, as pessoas sofrendo. E você tentar encontrar uma solução por vias não legais não é o correto. Tanto é que isso foi feito em 2016, nós já estamos chegando em 2020 e o Brasil continua sofrendo. Os números estão aí. Então eu apanhei dos dois lados. Houve também muitas questões partidárias nisso. Eu fui atacado com materiais apócrifos, eu fui atacado com vídeos mentirosos, com informações inverídicas. Eu ganhei processos na justiça em relação a isso, mas isso não é levado ao conhecimento da população. Eu defendia a nova eleição, achava que aquilo não era um instrumento correto para ser feito. Foi uma decisão difícil, muitos levaram para o lado político. Agora, no Brasil, não há, perante a Constituição, uma maneira legal de se fazer um impeachment de alguém que não tenha cometido um crime de responsabilidade. Aquela pedalada fiscal que foi utilizada como justificativa não aconteceu. Todos os ex-presidentes fizeram, prefeitos fizeram, governadores fizeram, não era um instrumento de desvio de dinheiro público. Agora, eu acho que tinha instrumento para caçar a chapa. E é importante lembrar naquele episódio que o ministro Gilmar Mendes, que compunha o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele era a favor de caçar a chapa. Quando houve impeachment, ele mudou de opinião. E o voto dele foi decisivo, foi 3-2 depois, para o Temer ficar como presidente. Está aí o resultado. Eu acho que não vale a pena tentar encontrar uma solução fácil por vias não legais. Bom, é inegável que em 2016 o teu nome era um dos principais nomes e muitas pessoas ainda contavam com uma vitória nas urnas de Aliel Machado para prefeito de Ponta Grossa. É inegável que o seu posicionamento na Câmara afetou contra o impeachment da Dilma, afetou as eleições municipais. Você se arrepende de ter votado contra o impeachment da Dilma, prospectando uma eleição municipal? Com certeza absoluta não. Tanto que eu sabia disso. Nós estávamos em Brasília e nós sabíamos que o impeachment era muito possível politicamente de acontecer. Houve um acordo, os partidos fizeram uma negociata. A revista Veja publicou uma reportagem e chamou de beijamão, onde lá no palácio onde o Temer estava, ele estava fazendo os acordos com os deputados, então eu sabia que isso ia acontecer. E eu sabia que a Dilma iria ser impeachmentada. Agora, eu não quis deixar o meu nome nisso. E eu prefiro perder uma eleição do que perder as minhas convicções. Muitos deputados em Brasília, infelizmente, eles dizem assim, você tem razão. Em várias matérias eles sabem que estão votando errado, mas eles não querem enfrentar um problema político. Eu enfrento as urnas estão aí, e o dia que o povo entender que eu não mereço estar lá, as pessoas vão tomar essa decisão e eu vou respeitar. Agora, eu soube desde o início, Igor, quando eu estava votando o processo do impeachment, que aquilo eleitoralmente iria me prejudicar. Mas eu não posso deixar de fazer aquilo que eu acredito por causa de voto. Tem que ser o contrário. Eu tenho que fazer o que eu acredito, provar para as pessoas que eu estou liderando uma ideia, um pensamento, e eu não tenho problema nenhum de mudar o meu posicionamento, mas me convençam do contrário. Agora, eu não sou suscetível à pressão apenas pela pressão. Eu respeito muito a opinião das pessoas, respeito muito o que as pessoas acreditam, mas eu não vou aceitar de maneira nenhuma que queiram mandar no voto do deputado Aliel.
Bom, aproveitando que nós estamos falando do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, você sempre teve um bom relacionamento com algumas personalidades do Partido dos Trabalhadores. A pergunta é, qual a sua relação com o PT? O PT passou por momentos de glória no país, com aprovação aí acima de 80%, inclusive em Ponta Grossa. E eu nunca fui do PT. Já fui convidado várias vezes para me filiar no PT e nunca fui do PT. O PT despertou um sentimento nas pessoas de esperança, contribuiu para o país, fez muitas coisas boas, transformou a vida das pessoas mais simples, mas o PT cometeu muitos erros. E o PT teve o seu ciclo encerrado. Eu acho que o país merece avançar além do PT. E essa polarização, na minha opinião, ela não é boa. Eu aqui em Ponta Grossa tive uma ligação com o Péricles, que o Péricles foi prefeito da cidade. Na minha opinião, uma pessoa muito séria e libada, que eu tenho carinho e respeito ele. Agora ele tem a vida partidária no PT, eu tenho a minha vida que nunca foi do PT, e a minha ligação com o PT não é menor do que de vários outros políticos da cidade, que apoiaram o PT. O prefeito de Ponta Grossa, o irmão dele, já apoiaram o PT. O Marcelo, meses antes da eleição, deu uma declaração de que iria apoiar Dilma enfrentando o partido dele. O Paulic, na eleição de 2014, apoiou a Gleisi junto comigo, porque ela era candidata e ninguém tinha as informações do que apareceu depois. Agora, como não tenho que me atacar, como eu tenho posicionamento político, eles criam fakes e fatos para tentar falar que eu sou subordinado ou que eu sou ligado ao PT, coisa que eu nunca fui. Eu tenho minha independência política. Vou dar mais um exemplo. A CPI do BNDES é para investigar a gestão do PT. Eu assinei a CPI do BNDES que é para investigar o Lula. Eu nunca vi um Lula na minha vida. Eu nunca cumprimentei o Lula. Os outros políticos da cidade tiveram relação com o Lula. Ficaram amigos do Lula, visitaram o Lula, tem fotos com o Lula. Então assim, e eu nunca vi ele na minha vida. Então essa situação de querer colocar isso goela abaixo é uma situação de quem não tem o que falar da minha pessoa. Não tenho relação nenhuma a respeito do que o PT fez de bom. Acho que o ciclo do PT se encerrou e o Brasil não merece ficar nesse debate. Bom, lembrando você que está nos assistindo pelo portal de Ponto Web News, pelo grupo Barbeiro Comunicações, nós fizemos uma enquete, um questionário nas redes sociais, pedindo para que os internautas, os seguidores do The Ponto Web News, fizessem 5 perguntas ao deputado federal Aliel Machado. Nós selecionamos 5 perguntas e daqui a pouquinho nós vamos fazer aí essas 5 perguntas para o deputado. Aliel, você já recebeu algum tipo de propina? Nunca. Eu, inclusive, um dia quero contar um fato que aconteceu na Câmara de Vereadores, porque vieram me sugerir algo errado. E eu procurei a Justiça, procurei a Polícia, procurei o Ministério Público, procurei o GAECO, e ainda as nossas instituições têm algumas falhas também. Graças a Deus, pelo meu posicionamento forte, eu acho que elas têm medo de me procurar para isso. Quando eu fui presidente da Câmara, eu acabei com várias regalias, mas eu também impus transparência na gestão. Por exemplo, eu proibi que projetos fossem votados sem que estivessem na ordem do dia. Isso é muito simbólico, porque não dava para as coisas entrarem ali às escuras, em cima da hora, sem que as pessoas soubessem o que está acontecendo. Votação de zoneamento na cidade, que é mudança nos terrenos da cidade para construção. Eu acabei com a votação de zoneamento sem que houvesse uma discussão mais técnica sobre isso. Então, eu já fiz várias denúncias sobre absurdos, abusos, e isso fez com que os que querem malfeitos na política ficassem longe do Aliel, porque eles sabem que eu sempre tive a proatividade de denunciar isso. Quando eu entrei com várias ações questionando contratos em Ponta Grossa, questões do transporte, denúncias sobre outras situações, felizmente isso me ajudou para que essas pessoas nem chegassem perto do Aliel. Bom, já que você tocou neste assunto, muitas pessoas acreditam que corrupção, propinas, a ilegalidade encontra-se concentrada somente em Brasília. A pergunta é, Ponta Grossa também tem corrupção, tem propina, tem pessoas que tentam influenciar utilizando a sua situação financeira para isso? Tem muito, em todos os lugares. A corrupção é um problema das pessoas, não é um problema do sistema político. O sistema político sofre as consequências de uma sociedade ainda doente que nós temos.
Então é preciso ter responsabilidade e parar de fazer demagogia. Aqui na cidade mesmo, em vários aspectos. E a corrupção, ela não significa apenas entregar o dinheiro para alguém para receber algo em troca do serviço público. A corrupção se dá quando você banca, por exemplo, uma situação para que um determinado cargo político fique refém da sua pessoa ou da sua empresa. A corrupção acontece quando há uma distorção muito grande na desigualdade, que uma pessoa tem muito, enquanto outras pessoas não têm quase nada para sobreviver. Isso também é corromper o sistema. Então, a corrupção é um problema gravíssimo do país e que não está só em Brasília e Curitiba, que são as nossas capitais. Ela está aqui na cidade onde a gente mora e é preciso enfrentar isso. Você já recebeu propostas? Como eu falei, eu tive uma vez um vendedor de livros que queria montar um esquema de vender livros para a Câmara Municipal e a pessoa se apresentou para mim, se dizendo dono da empresa, e que a porcentagem que ela daria pro vendedor, ela não precisaria dar porque era o dono e ela poderia me ajudar com aquilo. Aquilo me deixou assustado. Eu procurei a justiça, eu denunciei isso no Ministério Público, denunciei na Polícia Civil, denunciei no GAECO. Infelizmente, eles não tomaram as devidas providências, mas foi a única vez, assim, diretamente, que alguém me ofereceu qualquer coisa relacionada ao poder público tentando um ato ilícito. Bom, muito bem. Nós começamos a nossa entrevista em Brasília, falando sobre os bastidores da Câmara dos Deputados, falando sobre a rotina do Aliel, sobre o Partido dos Trabalhadores, a relação do Aliel com o Partido dos Trabalhadores. Agora nós chegamos até a cidade de Ponta Grossa. Nós estamos nos aproximando do ano de 2020, ano de eleições municipais. Como que estão os bastidores da política em Ponta Grossa, Aliel? Você acredita que já tem um cenário político meio formado, as peças já estão se enquadrando nesse quebra-cabeças? Eu acho que a política está muito dinâmica hoje. Você fazer uma previsão para daqui um ano é muito cedo ainda. Então eu acho que muitas coisas podem acontecer. O que nós temos hoje é a definição de alguns grupos políticos que têm força na cidade. O grupo do prefeito é um grupo muito forte, consolidou, o prefeito foi reeleito, né? O irmão é secretário. Então tem um grupo político que é liderado pelo prefeito. Tem um grupo político nosso que disputou a última eleição. Então nós temos pessoas das mais diversas áreas que querem contribuir para a cidade. E nós pensamos a cidade, nós discutimos os temas da cidade. E é natural que quem tenha grupo político apresente o debate, a discussão sobre a cidade. Eu disputei a última eleição a prefeito justamente para a cidade não perder no debate. Não tinha nenhuma candidatura forte que questionasse a administração municipal, que não fizesse acordo com a administração municipal. E eu me senti na obrigação naquele momento de fazer aquilo, de mostrar aquilo que nós não concordávamos, o que estava errado, o que era preciso melhorar. E eu acredito que, inclusive, as coisas boas do atual governo têm a nossa participação, porque fomos nós que questionamos, que fomos para o debate, que mostramos os erros, e isso ajuda a cidade. Ter uma eleição, ter o segundo turno é muito importante. Então nós utilizamos dessa possibilidade para debater a cidade. Bom, você está no seu segundo mandato, ano que vem nós temos eleição. Você é pré-candidato à Prefeitura de Ponta Grossa? O nosso partido tem um projeto para a cidade. E eu participo de um grupo político que eu não sou isoladamente o salvador da pátria. Mas é o nome mais forte. É natural, por eu ter disputado a eleição, ter ido para o segundo turno, ter posição firme em várias questões importantes, que o meu nome seja colocado. E lógico que eu não vou fugir dessa responsabilidade. A pré-candidatura é importante, porque ela ajuda a construir um projeto para a cidade. Eu acho que todos os partidos deveriam de ter aí um pré-candidato ou participar de um grupo que apresente um projeto para a cidade. Eu sou pré-candidato, naturalmente, eu acho que isso ajuda a cidade. Bom, você foi eleito agora em 2018, o seu segundo mandato. Em 2018 você teve 95.386 votos em todo o estado do Paraná. Você, saindo pré-candidato, porventura, você ter uma vitória nas urnas para a Prefeitura de Ponta Grossa. Hoje nós temos dois representantes
da cidade em Brasília, na Câmara dos Deputados, que é você, Aliel Machado, e o licenciado deputado Sandro Alex, que agora é secretário de Estado. Sandro, secretário de Estado, você, um futuro prefeito, como que fica a representatividade de Ponta Grossa em Brasília? Primeiro, se eu disputar a eleição de prefeito, se eu for candidato, eu só deixarei de ser deputado se eu for eleito. Se eu for eleito é porque a maioria da população de Ponta Grossa entendeu que eu poderia colaborar mais com a cidade, sendo prefeito da cidade, do que como deputado. Essa é uma decisão que cabe ao eleitor. E o Sandro não abandonou o mandato por completo. Ele se licenciou. Então ele pode voltar a ser deputado. Ele tira a licença dele, o governador coloca um outro secretário e o Sandro poderia voltar a ser deputado. Hoje ele não está como deputado, deixou o mandato por decisão dele, não foi uma decisão das urnas. E que eu respeito porque também tem a sua importância. A experiência que eu tive como deputado, o contato que eu tive durante esse período, me credenciam também a ter a experiência que outro candidato a prefeito da cidade não terá. Esse conhecimento de Brasília como eu tenho hoje. E é em Brasília que se concentram os recursos e que você pode angariar conquistas para a cidade. Esse conhecimento, como o Sandro não pode ser candidato, eu tenho. Então, essa é uma decisão que cabe às pessoas. A questão da representatividade é importante, mas as pessoas dizem muito isso em relação aos recursos. E a questão dos recursos, muito mais do que a representatividade, é a competência do executivo. Não adianta nada você ter quantos representantes forem em Brasília, se aqui a tua equipe não for competente, técnica e não buscar recursos para a cidade. Vou dar mais um exemplo. Quando o Vosgrau foi prefeito, o João Barbiero era secretário do Vosgrau, eles eram adversário do Sandro e eles conseguiram o maior número de recursos da história para a cidade em várias áreas, não pelo Sandro, mas pela competência da prefeitura em buscar dinheiro. Numa paulada só foram mais de 20 CMEs. E você pode ter 10 deputados na cidade que você não consegue isso durante o período. As emendas impositivas são pequenas, se você levar isso em consideração. Então isso daí eu acho que, nesse ponto, ele não influencia tanto. Agora, a representação política, sim, né? Quando você fala das questões que envolvem o pensamento político, a luta sobre questões não financeiras, não administrativas financeiras, mas quando você fala de posições políticas em temas importantes. Aí é uma outra questão. Bom, você foi eleito em 2014 com 82.886 votos em todo o estado do Paraná. Em Ponta Grossa, 61.095 votos. Já em 2018, você foi eleito com 95 mil votos, um pouco mais de 95 mil votos em todo o estado. Então, aumentou os seus eleitores em todo o estado do Paraná. Porém, em Ponta Grossa, de 61 mil de 2014, a sua votação caiu para quase 26 mil. A que se deve isso? Outro momento político, o número de candidatos na cidade, candidatos que saíram apenas para fazer o nome, alguns, e muitos candidatos fortes. Então teve uma divisão maior. Eu ainda fui o segundo mais votado da cidade, então para mim é um motivo de muito orgulho. E eu fui o único candidato, me permitam os outros, esse é um entendimento meu, que não entrei na onda. Eu, Igor, não sou irresponsável. Existe muito oportunismo na política. Então, assim, para ganhar votos, as pessoas se submetem a ficar pulando de um lado para o outro, a ficar mudando de barco a todo momento, porque aquilo ajuda a convencer as pessoas. Eu fui um candidato que eu não tive, na minha coligação, candidato a senador, porque era o Beto Richa, que o meu partido coligou, e eu afrontei isso, falando que estava errado, pelos problemas do Beto Richa. O meu partido não teve candidato à presidência da República, porque nós tínhamos o Joaquim Barbosa candidato no primeiro turno, e ele desistiu de ser candidato, então nós não tivemos candidato, não apoiamos ninguém. Eu, individualmente, votei no Ciro Gomes, eu votei no Ciro para presidente. Para o governo do estado, eu apoiei a Cida, porque eu entreguei uma carta de compromisso em questões importantes para ela, e é uma pessoa que eu vi que é muito séria, teve algumas coisas importantes para a cidade, mas que ela também não era conhecida. Ela, na campanha, teve algumas dificuldades de conhecimento e ela sofreu muito também
porque ela tentou se desvencilhar do Beto Richa e não conseguiu, quando descobriram as coisas erradas dele, né? Então, eu não entrei na onda. Os outros candidatos aqui, é impressionante como ficavam olhando as pesquisas e os números para, dentro de um oportunismo, subir naquele barco. Eu não vou fazer isso porque eu tenho compromisso. E o voto que eu tive, pode observar que aumentou a minha votação para fora, mesmo eu não sendo um deputado com prefeitos, com estrutura, de um voto de opinião. Então eu tive voto em 360 municípios do estado. Voto de professor, voto de advogados, voto de pessoas que acompanham a política. E isso para mim é um motivo de muito orgulho. E eu tenho muito orgulho dos quase 26 mil votos que eu fiz aqui na nossa cidade. Bom, você já foi presidente da Câmara, vereador, fez muitas revoluções na Câmara Municipal, ainda quando era presidente. Com a sua experiência na política municipal, como você avalia o governo Marcelo Rangel? É um governo que teve momentos bons, tem muitas coisas boas do atual governo, muitas conquistas. Isso se dá graças ao investimento federal. É muito importante lembrar que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, se você pega, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que trouxe geração de emprego, que movimentou a economia local, além de ter dado uma oportunidade de moradia para as pessoas, isso veio do governo federal, isso veio do governo do PT, por um governo do PSDB, porque o Vosgrau foi gestor, ele não olhou a questão partidária. E o prefeito tem que ser isso. O prefeito não discute nada ideológico, não discute aprovar ou não um projeto. O prefeito é executivo, ele tem que bater na porta de todos se for para conseguir dinheiro e pensar na cidade, ele tem que trabalhar a questão de executar. E o prefeito Marcelo Rangel teve muitas coisas. Por exemplo, a Dilma mandou para cá 60 médicos a um preço que o governo federal pagou. A maior tragédia de Ponta Grossa era a saúde, tem muita coisa para melhorar. Mas isso foi um programa do governo federal que veio para a cidade 60 médicos. Para o administrador isso é muito dinheiro, porque a questão dos médicos não basta nem o recurso, às vezes não tem o médico mesmo tendo dinheiro. E o médico que fica lá na unidade de saúde. Então, essas questões ajudaram a prefeitura a ter boas conquistas. Eu acho que o prefeito está muito bem na área da educação, né? A questão das escolas de tempo integral é muito importante, é um avanço na educação, precisa melhorar. Ter as escolas de tempo integral não basta, é preciso que elas funcionem como escolas de tempo integral, ou seja, o contraturno precisa ser melhorado ainda, mas foi um avanço importante. As ligações de bairro, no momento onde nós temos um aumento no número de veículos em circulação, a nossa cidade é antiga, a nossa cidade tem as ruas estreitas, fazer as ligações de bairros é importante para diminuir o trânsito na área central e nas vias principais. A cidade avançou bastante, teve uma discussão bastante importante em infraestrutura, em várias obras que foram feitas. Agora, a cidade pecou também em muitas outras coisas, muito ruim. O transporte da cidade continua muito ruim ainda, a cidade não se modernizou, obras estruturantes ligadas à questão do transporte não foram feitas. Na questão da saúde ainda, eu vejo que tem vários equívocos, nós discutimos isso no período eleitoral. Hoje a UPA que nós temos é no Santa Paula, ou seja, ela é num canto da cidade, bairros estratégicos sofrem com atendimento. Você criticou recentemente, inclusive, a instalação da nova UPA que seria no centro. Qual o seu posicionamento sobre isso? Eu acho que aquilo é mais uma propaganda do que uma efetividade. Tem um prédio público que a prefeitura ganhou, que é o prédio da Unimed, né, onde era a Unimed, ali no centro da cidade, e ali já tem um pronto atendimento, que é do lado do pronto-socorro. Então o pronto-socorro recebe urgência e emergência, e ao lado do pronto-socorro, as pessoas que não estão em urgência e emergência são atendidas num pronto atendimento. Então isso já é uma UPA, unidade de pronto atendimento. Fazer ali no centro, para mim, é mais um marketing, porque ganharam o prédio. Não era o local para ser feito. O local seria descentralizar esses serviços para melhorar a questão do atendimento às pessoas que moram longe. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que mora lá no Jardim Paraíso, ela tem que ir ou até o centro da cidade ou ela tem que ir até o Santa Paula. Uma pessoa que mora lá em Oficinas. Então, isso traz dificuldades, né? Nós temos a questão sobre a responsabilidade do governo do estado, sobre a média e alta complexidade, coisas que a prefeitura gasta um dinheiro muito grande em relação a isso, que é de responsabilidade do governo do estado, precisa dialogar melhor com o governo do estado,
e outras questões da saúde aí que eu tenho bastante. A prefeitura tem dinheiro para manter mais uma UPA? Eu acho que sim, porque UPA é responsabilidade da prefeitura, não o pronto-socorro. É preciso sentar com o governo do estado e distribuir responsabilidades. As cidades do porte de Ponta Grossa não têm um hospital custeado pelo município. E aquilo custa milhões de reais por mês. O pronto-socorro custa o valor de 3 ou 4 UPAs por mês, sendo que essa é uma responsabilidade do governo do estado. Então, é possível você sentar administrativamente com os gestores do estado e discutir uma possibilidade do estado assumir essa responsabilidade ou pelo menos dividir de maneira mais igualitária com a prefeitura. Hospital da Criança da mesma maneira. E é preciso cuidar daquilo que é o mais importante. No caso da saúde, o atendimento básico das pessoas. Porque quando você tem um serviço eficiente lá na ponta, as pessoas ficam menos doentes. Se as pessoas ficam menos doentes, elas desenvolvem menos doenças e lá na média e alta complexidade o valor do gasto do poder público é muito maior. Então é muito possível de você fazer isso se você tiver responsabilidade. O que você faria de diferente do governo Rangel? Há muitas coisas. Eu teria uma gestão técnica, uma gestão que tem um comprometimento com a cidade e uma gestão menos político-partidária. Um dos meus compromissos na eleição era cortar 50% dos cargos comissionados. E eu iria humanizar ainda mais a prefeitura. Você precisa, quando toma uma decisão no poder público, fazer um comparativo com a sua casa. Decisões difíceis, muitas vezes precisa dizer não, mas você tem que ter sensibilidade de entender que aquela decisão que você vai tomar, ela vai influenciar na vida das pessoas. Vou dar um exemplo. Quando você discute o transporte coletivo, você tem que discutir pelo viés financeiro, você tem que discutir pela questão logística, mas você tem que discutir pela questão humanística também. Se você consegue que um pai de família fique meia hora menos no ônibus porque você melhorou a logística, é meia hora a mais que ele vai ter com o seu filho, porque ele trabalha o dia inteiro e pouco vê o seu filho, que fica o dia inteiro na escola. Uma mãe que vai trabalhar à tarde, por exemplo, num shopping da cidade que pega às 2 e volta às 11 horas da noite para casa, e o filho ficou estudando de manhã, ela não vê o filho a semana inteira. São questões humanísticas que podem melhorar a vida das pessoas. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final da entrevista, mas eu quero falar um tema muito polêmico, que agora nas últimas semanas tem levantado uma polêmica muito grande, que é o caso do transporte público da cidade de Ponta Grossa. Recentemente, numa sexta-feira, dia 20 de setembro, a população passou a pagar de R$ 3,80, R$ 4,30 o valor da tarifa do transporte coletivo. O deputado Aliel Machado, ele fez parte lá em 2008, 2005, de umas manifestações que já defendia o transporte público de qualidade, defendia o passe, a meia passagem para os estudantes, alguns benefícios de idosos, inclusive você sofreu um acidente numa manifestação como essa. Como está o transporte público da cidade? Você acredita que o prefeito Marcelo Rangel pecou em aprovar este aumento de R$ 3,80 para R$ 4,30 na tarifa da passagem? Bom, primeiro vamos falar dos acertos. A gestão do Marcelo melhorou a questão da fiscalização no transporte, mas ainda muito aquém do que deveria ser feito, mas melhorou. Falar do tema do transporte é um tema que envolve a vida de todos, inclusive dos que não usam transporte, porque é o empresário que paga, na grande maioria, a passagem para o seu funcionário. Isso impacta lá na sua empresa, na geração de empregos. Então ele influencia na vida de quase todas as pessoas. O transporte é público. É feita uma concessão. E há uma grande demagogia, por exemplo, quando eu vejo falar no monopólio. Enganam as pessoas. As cidades que têm um transporte bom é porque ela fez um bom contrato, uma boa lei e uma boa fiscalização. O transporte é da prefeitura. É a prefeitura que determina tudo. Ela que determina o horário do ônibus, ela que determina o itinerário do ônibus, ela que determina as questões do terminal, porque a prefeitura é a dona do transporte. A empresa só presta o serviço. Tem um contrato e tem uma lei. A lei que rege o transporte coletivo de Ponta Grossa é a lei número 7.018. E falta a prefeitura exigir que aquele contrato e que aquela lei seja respeitada. Eu não sou contra o aumento. O aumento é necessário, está no contrato.
Você precisa respeitar as leis e as regras. Eu não defendo nenhum tipo de bagunça ou baderna. Agora, eu defendo que para que haja um reajuste, seja respeitado aquilo que está nas cláusulas do contrato. E é isso que eu questiono na Justiça há muitos anos. Depois de anos questionando tudo isso, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por a sua Câmara Técnica, fez uma investigação, fez um acompanhamento in loco pela primeira vez na cidade de Ponta Grossa. Os técnicos do Tribunal de Contas vieram aqui e aferiram inúmeras irregularidades, aquelas que eu questiono há muitos anos. Colocaram no papel, mostraram que aquilo que eu sempre disse, de fato acontece como irregularidades. Aí o prefeito tentou montar um projeto do Fundo do Transporte. E o prefeito disse lá na mensagem, escreveu lá, que era preciso o projeto, que eu discordo da metodologia, para ter mais transparência. Porque precisa ter transparência e acompanhar os números e tudo mais. Então o prefeito, aqui nesse projeto, ele acabou assumindo de que não tem transparência, porque ele escreveu isso. Enquanto na Justiça eles defendem que tem transparência. Qual palavra dele que vale? Aqui da Justiça, que ele diz que tem transparência, ou aqui para a Câmara, quando ele escreve que não tem o controle total dos números, sendo que o contrato é da Prefeitura. Você acredita que o Rangel se contradiz muitas vezes? Não é que eu acredito, isso é fato. Qualquer pessoa que lê o que a Prefeitura escreveu para a Justiça e o que a Prefeitura escreveu para esse projeto, nesse ponto tem uma contradição muito grande. Então, e não é culpa só do prefeito. O prefeito tem inúmeras coisas. Ele precisa ter uma equipe eficiente, uma equipe que tenha uma gestão com responsabilidade e que acompanhe isso. E no transporte coletivo, há irregularidades. O que eu quero é que as irregularidades sejam corrigidas, para aí sim a gente ter um transporte de melhor qualidade. Muito se fala nos bastidores, porque você é autor de vários pedidos liminares para bloquear aumento da tarifa do transporte coletivo. Inclusive, muitas dessas liminares vitoriosas, né, com a autorização da juíza, do juiz, da justiça. Muito se fala nos bastidores, Aliel, que este aumento significativo de quase 14%, 15% na tarifa do transporte coletivo é devido a liminares que agora vem este aumento maior. Como que você vê isso? Primeiro, tenho 2 processos correndo na Justiça sobre o transporte. Eles não foram julgados mérito ainda. Então, a autorização que a Justiça deu para continuar o processo de aumento não significa que ela não encontrou as irregularidades, até porque os documentos que nós temos apontam as irregularidades. Defendem a minha tese. O Ministério Público, que deu parecer concordando com o que eu acredito. O Tribunal de Contas do Estado, que fez a aferição técnica de que há irregularidades. A Justiça em Ponta Grossa, desembargadores em Curitiba e o presidente do Tribunal de Justiça. A liminar não é o Aliel que dá. A liminar é a Justiça. É a Justiça que encontra irregularidade e proíbe que se faça algo que prejudique a população. Se estão dizendo isso nos bastidores, e me parece que falaram isso também oficialmente, eles estão cometendo outra irregularidade. A Constituição brasileira proíbe que qualquer empresa pública ou empresa que tenha relação com o poder público utilize uma decisão judicial anterior para justificativa de aumentar algo perante a população. Se eles estão fazendo isso, a própria Justiça deve tomar as devidas providências, porque não é a mim que eles estão atacando, é a Justiça. A Justiça encontrou irregularidades. Esse aumento que nós tivemos de 50 centavos é muito além da inflação dos últimos 18 meses. Ou seja, contradiz mais uma vez que a questão do Aliel, das liminares que nós conquistamos, e eu tenho muito orgulho, vou continuar lutando para não aumentar a passagem, porque enquanto muitos falam por aí, ao vento, e não fazem nada, eu me expunho fazendo isso. Eu não faço isso como deputado. Uma ação que você procura na Justiça popular não é feita por político, é feita pelo CPF. Eu fiz como cidadão de Ponta Grossa. Eu fiz porque eu passei muitos anos da minha vida andando de ônibus. Porque a minha mãe hoje anda de ônibus ainda. Minha esposa anda de ônibus em Ponta Grossa. Então, eu moro num bairro. Mudaram agora o itinerário do ônibus lá, muitas pessoas foram prejudicadas. Trabalhadores hoje estão perdendo meia hora a mais do trabalho, da sua vida familiar, porque para chegar no trabalho o horário mudou. E não foram perguntar para ninguém lá se isso era bom.
Então, essas questões envolvem a vida das pessoas. E eu vou continuar brigando por aquilo que eu acredito. Bom, estamos chegando ao final da entrevista. Antes de mais nada, Aliel Machado. Recentemente, uma entrevista, um debate com o Joselito Canto, junto com o Márcio Paulic. Nós percebemos, os bastidores da política, que você está tendo uma aproximação maior agora com o Márcio. Você fez parte do PCdoB. É um partido que vai de conflito com o posicionamento de empresários. Essa aproximação com o Márcio Paulic é por conta das eleições municipais ou uma afinidade de pensamentos? Acho que essa questão de partido está um pouco superada. Se nós ficarmos nessa discussão, os verdadeiros motivos que importam numa eleição municipal, que é discutir os problemas da cidade, vão ficar esquecidos. Nós temos que discutir o problema que as pessoas estão vivendo e quem tem uma boa proposta para melhorar a vida delas. Quem tem uma proposta de desenvolvimento da cidade, uma proposta que contemple o avanço tecnológico que nós temos no mundo hoje para trazer para a administração municipal, que implemente transparência, que governe com o maior número de pessoas que queiram contribuir para a melhoria da cidade. Então, são vários temas. Essa questão ideológica, na minha opinião, é desculpa para boi dormir. Porque eles falam isso, mas tem empresários da cidade que me atacam, alguns pontuais, que vendem uma imagem minha que não é minha, que receberam a Dilma na sua casa, que cederam helicóptero, que conversam. Então, isso é oportunismo, na minha opinião. Irresponsabilidade de quem tem outros interesses por trás. Porque por trás da prefeitura tem muito interesse financeiro, tem esquemas absurdos, que muitos têm medo do Aliel. Tipo o contrato do transporte público, tipo o contrato do lixo, que agora aumentou em quase 50% o valor, tipo a questão da especulação imobiliária, que muitos têm terrenos aí absurdamente não pagando imposto da maneira como deveria ser pago, de pessoas que têm interesse em liberação de alvarás duvidosos na cidade, de pessoas que alugam imóveis para a prefeitura, de pessoas que fazem especulação imobiliária com empreendimentos do poder público e muitas outras coisas. Então, essas questões, Igor, influenciam na eleição municipal. Por isso que custa caro, muitas vezes, uma eleição e pessoas têm interesse que o Aliel não se eleja. O Aliel não tenha, que não chegue à prefeitura, porque como será a conversa comigo? Eu não tenho nenhuma amarra, eu não tenho empresa, eu não tenho interesse nenhum na prefeitura, a não ser lutar e marcar o meu nome para transformar a cidade, melhorar. Eu fui candidato a prefeito na última eleição por causa disso. O Paulic, eu tenho respeito por ele, é um empresário de sucesso, né? O pai dele é um empresário de muito sucesso, a família dele é uma família muito rica e fico feliz de participarem da política. Tenho minhas contradições em alguns pontos, não concordo em alguns aspectos, concordo em outros aspectos e nós nos distanciamos muito na eleição, porque na eleição de 2016, o Paulic foi pré-candidato a prefeito até a última hora. Tentou viabilizar, tentou trazer os partidos para apoiar, ele foi pré-candidato e não viabilizou a candidatura, não foi candidato. Quando eu fui para o segundo turno, o Paulic era adversário do Marcelo. E eu pedi o apoio do Paulic. Olha, se de fato você é oposição, eu queria o teu apoio agora. Não precisa você concordar com tudo, mas ajuda a discutir a cidade. E ele preferiu não participar do processo eleitoral. Então eu respeito isso, é um direito dele. Houve uma mágoa nesse sentido? O que se diz é que houve um acordo do Paulic que ajudou o Marcelo a ser candidato. Se houve um acordo, eu não sei, mas que ajudou o Marcelo a ser reeleito, houve. Porque o acordo com o Beto Richa, o Paulic, a partir daquele momento, começou a fazer parte de um grupo político com o Beto Richa, com o deputado Plauto, que fez um acordo com ele seria candidato federal. Na opinião de muitas pessoas, o Aliel estava morto, o Aliel votou impeachment, o Aliel nunca mais vai ser eleito nem para prédio de síndico. Esses papos que gostam de falar. E ele decidiu não participar do processo. Fiquei um pouco chateado, porque eu acreditava que era possível a renovação na prefeitura, mudança. Mas, como eu falei, ele não devia isso a mim, é um direito que ele tem. E hoje nós conversamos. Eu acho que um bom gestor, quem quer discutir a cidade, não pode ser inimigo dos outros grupos políticos. Então você tem que conversar. E se for possível ter uma aliança em torno da cidade, eu converso com quem quer que seja.
A primeira pessoa que eu visitei, politicamente falando, depois que eu fui eleito deputado, foi o prefeito Marcelo. Eu disputei a eleição de prefeito contra ele. Quando eu me reelegi deputado, foi ao prefeito Marcelo também, que eu tenho muito respeito. Então, essa discussão aí, eu acho que vai acontecer muito aí durante os próximos meses. Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto, nós vamos fazer agora rapidamente, eu quero que você faça um comentário rápido, eu vou dizer o nome de algumas personalidades, você faz um resumo, coisa rápida. Você vai fazer as perguntas que foram mandadas pela internet. Tem mais ainda, 5 né? perguntas na internet, que é coisa rápida. Então vamos lá. Gleisi Hoffmann. Deputada, disputou a eleição contra mim, inclusive teve um ato uma vez que eu fui participar, ela falou, é bom nem deixar o Eliel participar. Não tenho relação nem de amizade com ela. Dilma Rousseff. Eu acho que ela sofreu algumas injustiças, mas por culpa da incapacidade dela mesmo. O governo foi muito ruim, algumas decisões equivocadas no final do primeiro mandato, pensando em reeleição. Errou bastante e pagou pelo que fez. Eduardo Cunha. Bandido, chefe de quadrilha, ajudou a enterrar o país. Está preso, pagando pelo que fez. Aécio Neves. Outro bandido, infelizmente, utilizou o serviço público para bens pessoais e ajudou a enterrar o país, criando uma polarização absurda depois do processo eleitoral que prejudicou o país. Infelizmente, ainda não pagou pelos erros que cometeu. Luiz Inácio Lula da Silva. Decepção. O Lula foi uma grande esperança para muitas pessoas e ele fez muitas coisas boas, ao mesmo tempo que ele não aproveitou o momento que ele teve de grande aprovação para fazer as verdadeiras transformações. E hoje está respondendo, mesmo assim, às discussões políticas, eu acho que ele merece julgamento, como todos merecem, justo, com responsabilidade e respeitando as regras constitucionais. Ratinho Júnior. Ainda uma esperança, porque é jovem, assumiu agora o governo do Estado, acho que tem capacidade, discordo de alguns posicionamentos, eu acho que isso é natural, concordo com outros. Torço muito para que dê certo. Sandro Alex. O Sandro é um deputado da cidade, eu acho que é uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento, mas não tenho assim nenhum posicionamento nem muito a favor nem contra ele. Joselito Canto. Joselito é um carinho, acho que a palavra que resume o Joselito para mim é carinho, porque independente dos erros e acertos que todos nós temos, quando o Joselito foi prefeito foi um momento marcante para mim, porque eu era engraxate num programa da prefeitura. Sabe a alegria de você falar, poxa, eu não vou precisar correr do carro do Conselho Tutelar, porque eu estou trabalhando para ajudar minha família? Então eu tenho um carinho por ele muito grande. Fazendo um adendo no Joselito Canto, o Joselito há muito tempo está fora da política, elegeu agora a deputada estadual Mabel Canto, sua filha. Você acredita que mesmo fora da política, o Joselito ele tem um poder muito grande para fazer as negociações para fazer eleger um novo prefeito da cidade? Não, sem dúvida ele é uma grande liderança, o Joselito influencia na vida de muitas pessoas quando se trata de questões políticas, né? E ele é um grande comunicador. Então, por ele estar na televisão todo dia, no rádio, ele é muito conhecido, então dá a impressão de que ele está dentro da casa das pessoas e está todos os dias, né? Então, claro que ele tem uma grande força política e deve ser muito respeitado por isso. Péricles de Mello. Carinho também. Eu tenho uma admiração muito grande. O Péricles doou a vida dele inteira para a política. Engenheiro, professor da universidade, nunca teve um escândalo grande contra ele e é uma pessoa que fez muito pela nossa cidade também em momentos difíceis, né? Quando ele foi prefeito, a situação do país também era muito grave naquele período. Esses dias vi uma homenagem à Guarda Municipal da nossa cidade. Um exemplo claro, foi ele que fez a Guarda Municipal, que criou a Guarda Municipal na cidade e outras coisas. Então eu tenho um carinho muito grande, é uma pessoa muito sensata e eu tenho um respeito pelo Péricles muito grande. João Barbiero. Carinho também. Quando o Joselito era prefeito, o João era o secretário da assistência social. E um dia acabou o programa porque a justiça determinou. E eu fiquei correndo com o João lá. Depois nós nos distanciamos, ele tomou alguns rumos políticos. Quando ele apoiou o Vosbrau, eu não concordava, eu fui para o outro lado. Então a gente se distanciou um pouco, nos reaproximamos quando a Cida assumiu por poucos meses o governo do estado e ajudamos a conquistar algumas coisas juntos para a cidade. Para encerrar, Marcelo Rangel. O prefeito da cidade, eu tenho muito respeito por ele, tenho muitas críticas também, e é natural, porque quem assume o mandato de prefeito está sujeito a ter muitas críticas, mas eu tenho muito respeito por ele, ganhou a eleição, merece o meu respeito. Eu tomo muito cuidado, porque como eu disputei a eleição contra o Marcelo,
as pessoas têm a impressão de que é inimigo. E eu não sou. Meu papel é cobrar, como candidato que fui, as questões que não estão dando certo, é minha responsabilidade. Afinal, eu tive quase 45% dos votos da cidade. E o Marcelo, ele tem a mania de grandeza com o Sandro, né? Então, para eles, tudo é o melhor do mundo, o maior do mundo, o melhor É um prefeito midiático? O melhor do planeta, muito midiático e competente nesse sentido, né? Porque ele também é um bom comunicador. Mas, na prática, as coisas não são bem assim. Por outro lado, tem as coisas boas que precisam ser enaltecidas, e isso é muito importante, de ter humildade de falar isso de todos. Porque as coisas boas não podem entrar em pauta nas disputas, porque acaba se perdendo depois, né? E isso precisa ser levado em consideração. É muita propaganda? Ah, bastante. Então tá bom. Bom, agora nós vamos entrar no mérito das 5 perguntas selecionadas pelos internautas do The Ponto Web News, perguntas feitas pelos nossos seguidores ao deputado federal Aliel Machado. A Josiane Constante pergunta: se eleito for, como buscará recursos para a cidade de Ponta Grossa, sendo que é oposição ao governo do estado e também ao governo federal, o governo Bolsonaro? Josiane, importante a tua pergunta, mas a questão da conquista de recursos, ela não diz respeito à questão partidária, ou pelo menos não deve ser levada em consideração. De minha parte, não é levado. E acredito que dos gestores que estão tanto no governo federal quanto no governo do estado, isso não pode ser levado em consideração. Vou te dar um exemplo. O período de maior investimento na cidade de Ponta Grossa, Josiane, foi no período que estava no governo federal o PT, no governo do estado o PMDB do Requião, em Ponta Grossa o prefeito era de oposição, que era o Vosgrau. Inúmeras obras nas mais diversas áreas foram conquistadas nesse período. Porque o que importa é que a gestão municipal tem que ter competência para elaborar bons projetos e mostrar à população que a população necessita disso. E nesse caso, eu tenho uma vantagem. Por quê? Porque eu conheço os caminhos em Brasília. Vou dar um exemplo. O ministro da Saúde atual morava no mesmo prédio que o meu e foi deputado comigo. O ministro da área social lá, Osmar Terra, que engloba diversos segmentos do governo, ele foi deputado comigo. Conheço ele pessoalmente, tenho relação com ele. Coisa que é muito importante nesse período. O secretário de Saúde do estado do Paraná, o Beto Preto, que é muito competente, é meu amigo pessoal. Mesmo com divergências políticas que podem ter em períodos eleitorais, eu acho que pelos gestores isso não deve ser levado em consideração. Nem pelo governador, que acredito não vai abandonar a cidade, afinal a cidade deu uma votação muito expressiva a ele, nem ao governo federal. Então é competência de gestão. Não adianta nada ter alguém aliado ao governo aqui, primeiro, que não pode cobrar o governo, porque se vai lá contar que o governo não está cumprindo as suas obrigações, essa aliança partidária, de amizade, você perde um pouco desse apoio. E não ter competência de gestão. Então, ter competência de gestão é muito importante. Luiz Ramalho pergunta: por que o Aliel Machado é sempre contra as reformas que a maioria da população quer? Dizer que eu sou sempre contra as reformas é um erro. Tem muitas coisas do governo que eu voto favorável, questões importantes do governo. Vou dar um exemplo. Não é uma reforma, mas é uma questão do governo. Eu votei a favor do COAF ficar com o Moro, porque eu acho que é um direito do governo e que ninguém pode ser oposição por oposição. Precisa ter responsabilidade. Agora, há questões das reformas, há uma enganação muito grande em cima das pessoas. E tem coisas que eu não concordo. Tem questões importantes dentro de reformas que, se chegasse ao ponto que eu acredito que fosse possível de votar favoravelmente, eu votaria favoravelmente. Eu vou pegar a Previdência, que ele deve estar falando da reforma da Previdência. A reforma da Previdência pode prejudicar muito os nossos comerciantes, os nossos empresários e as pessoas mais simples. Em Ponta Grossa, cerca de 35 mil pessoas, famílias, vão deixar de ter o abono do PIS. Esse dinheiro é um dinheiro que movimenta o comércio local, que ajuda as pessoas localmente. Será que é desse público que nós tínhamos que tirar? Eu encontrei ali no Jardim Maracanã, eu fui na festa da escola municipal ali, uma pessoa que trabalha na construção civil, que estava me perguntando da Previdência. Ela era a favor da reforma da Previdência. E ela me contou o caso dela. E ela me perguntou como que ficaria. E ela falou que tinha que ter a reforma. Essa pessoa faltava 6 anos e meio para se aposentar.
com a nova reforma vai faltar 17 anos para ela se aposentar. E quando ela conseguir, lá ela ainda vai ganhar menos. Ou seja, ela mudou a opinião dela, falou, isso eu não sabia. Então, são questões que precisam ser melhor debatidas e, infelizmente, Igor, há muitas mentiras na internet, muitas fake news. Agora, tem coisas importantes do governo que eu voto favorável sem problema nenhum. O Emerson pergunta, por que votou a favor da CPI da Lava Jato contra o Sérgio Moro? Eu não votei a favor porque a CPI não aconteceu ainda. É errado fazer essa conotação. A CPI pode ter depois um relatório. Eu assinei a possibilidade de ter uma CPI. Por quê? Porque no início do mandato houve uma discussão muito grande sobre diversas investigações e CPI é um instrumento investigativo. Então, se você tem indício de irregularidades, você precisa apurar. E não é contra o Sérgio Moro, é para apurar possíveis equívocos dentro da Operação Lava Jato que eu defendo. A Operação Lava Jato, que eu sempre defendi, que prendeu bandidos, pessoas importantes, políticos importantes, ela foi muito grande, talvez a maior operação de investigação na história do país. Mas é possível que durante toda essa operação tenha acontecido alguns erros pontuais. Esses erros pontuais precisam ser corrigidos, porque senão nós corremos o risco de toda a operação no Supremo ser cancelada, porque há uma pressão muito grande. Então, se não há irregularidade, a CPI não vai apontar nada. Se houver irregularidade, ela tem que apontar os erros ou os equívocos pontuais. Eu sou a favor de todas as investigações. No início do mandato, assumi esse compromisso. Quando eu assinei a CPI do BNDES, o pessoal do PT veio me criticar. Não assina a CPI do BNDES, é para investigar o Lula. Falei, tem que investigar todos. Pode ser do meu partido, pode ser de outro partido. Me estranha pessoas sérias não querem investigação. Ninguém está acima da lei. Nem o Aliel, nem o presidente do meu partido, nem o presidente do Brasil, nem a minha mãe. Qualquer pessoa que tem indício de irregularidade merece ser investigada. Investigação, ela é importante para qualquer país e qualquer democracia. Ninguém está acima da lei. Isso não é uma condenação e não é contra o Sérgio Moro. Isso é a favor da legalidade. O Lúcio Teixeira diz, Aliel, por que você vive mudando de partido? Eu não vivo mudando de partido. Se você pegar os políticos da cidade aí, vamos dizer que está na média, né? Eu fui do PCdoB por causa do movimento estudantil. Eu nem pensava em ser candidato. Eu fui porque no movimento estudantil o PCdoB tinha uma força muito grande e me abriu a possibilidade, através da agremiação de juventude, de participar da minha briga aqui pelo transporte, pelo lixo e tudo mais. Já no primeiro ano, quando eu me elegi deputado, já deu confusão, né? Eu não concordei, queriam me obrigar a votar coisas a favor do governo da Dilma que eu não concordava, que eu votei contrário. E isso vem desde o governo da Dilma, para vocês verem o quanto eu sou coerente nas questões que eu defendo. Eu mudei para a Rede porque era o único partido que eu poderia mudar sem perder o mandato. E acreditava na Rede ali que a Marina Silva poderia representar uma candidatura fora da polarização. Tenho muito respeito por ela, muito respeito pela Rede, pelas pessoas que compõem, mas isso não aconteceu. E a Rede ainda era uma esperança, porque é um partido que começou a existir praticamente na semana que eu fui de maneira oficial. E isso não aconteceu. Eu recebi um convite para ir para o PSB, um projeto político para o país. Estou muito feliz no PSB, o meu terceiro partido apenas de toda a minha história. Se você pegar os políticos da cidade aí, eles já mudaram muitas vezes de partido, muito mais do que eu, inclusive vários dos políticos da cidade. Quase todos. Não tem um aí, por exemplo, que esteja com a gente, que já tem uma bagagem um pouco maior, com mandatos como eu tenho, né, que tenha tido um partido. Mas hoje eu acho que essa questão dos partidos também está superada. Existem pessoas boas e ruins em todos os partidos. O que vale muito o caráter e a competência da pessoa para gerir a coisa pública. Última pergunta, o Werner pergunta, por que não abriu mão da sua aposentadoria especial dos políticos? Mais uma pergunta fake, porque isso não é verdade. Quando eu fui escolhido para compor a comissão especial da aposentadoria, da reforma da Previdência, eu abri mão desse benefício, desse privilégio aí, que é a aposentadoria especial. Apesar que, mesmo aqueles que não abriram mão, não é verdadeiro esse debate que fizeram falando para as pessoas. Tanto é que o ministro do Bolsonaro, o Onyx, chefe da Casa Civil, não abriu mão.
Ele é deputado comigo e não abriu mão. Tanto é que o Bolsonaro não abriu mão. Ele está nesse regime dos deputados ainda. Por que eu estou contando isso para as pessoas? Porque para fazer o debate sobre a Previdência, muitas pessoas utilizam da mentira e do ataque. Eu fui muito atacado por muitas mentiras. Essa é uma delas. Eu, por exemplo, estou no INSS, como a maioria dos brasileiros. Eu abri mão. Não tenho o que responder porque é mentira, porque eu abri mão. Maravilha. Então, para a gente encerrar, Aliel, última e derradeira pergunta. Eu gostaria, na verdade, que você fizesse uma avaliação. Nós temos aí alguns deputados estaduais que representam a cidade, a região. Faz uma avaliação da gestão do deputado Plauto Miró Guimarães. Eu sempre fui muito distante do Plauto, porque ele tem uma visão bem diferente da minha. Ele está com vários problemas na justiça, né? Problemas graves. Eu acho que isso merece ser avaliado e investigado com muito zelo, respeitando o direito do deputado se defender e do deputado provar de que ele não tem envolvimento. E se provar que tem envolvimento, dele ser punido exemplarmente. Agora, é preciso ter muita responsabilidade, porque a política virou um lodo e querer atacar todo mundo com irresponsabilidade, com mentiras e falácias, também é perigoso. Isso eu digo de todos, independente de quem seja, né? Então, espero que ele consiga resolver esses problemas e que ele continue ajudando a cidade, afinal ele foi eleito. Me responda com uma palavra, um sonho. Um sonho? Ver a vida melhor das pessoas e um dia ser prefeito da cidade. Um arrependimento. Um arrependimento? Primeira coisa que vem na cabeça. A primeira coisa que vem... Eu não tenho nenhum arrependimento assim, nada assim na vida pública ou pessoal. Talvez ter tido um filho muito tarde, meu com a minha esposa. Hoje eu estou com meu filho, falou, já tenho 30 anos, não achei que ter tido filho muito antes. Tenho medo de ficar velho e ficar longe do meu filho. Um amor. A minha família, minha mãe, cara. É a minha mãe. Minha mãe, eu me emociono quando eu lembro dela, porque a minha mãe e meu pai, para mim, foram momentos muito difíceis que eu passei. Eu perdi um irmão e eu vou voltar no arrependimento. Eu não ia tocar nesse assunto, mas vou voltar. Quando eu perdi meu irmão, era no dia da Páscoa. E me corrói por dentro, nesse dia eu ter ido trabalhar. E meu irmão, eu perdi, faleceu afogado. E eu não me perdoo por não estar lá naquele dia, sabe? Um arrependimento. Muito forte. Se pudesse voltar atrás? Eu acredito muito em Deus, mas eu acho que Ele estaria aqui comigo. Você acha que você poderia, de alguma forma, ter ajudado? Como foi afogado, né? Eu acho que sim, ele pulou para salvar minha irmã. Então... Bom, para a gente encerrar, Aliel Machado por Aliel Machado. Eu sou um companheiro da minha esposa. A paixão que eu tenho pela minha esposa é muito grande. Eu conheci ela no colégio. Comecei a namorar com ela, ela tinha 13 anos e eu 16. E a gente está junto até hoje, né? Eu já estou com 30 anos. Demoramos um pouquinho para casar, enrolei o que pude, brincando. Mas o Aliel pelo Aliel, eu sou muito sentimental. E eu sou de posição muito firme. Então não achem que ninguém vai conseguir me derrubar com essas mentiras, com os ataques, com as invenções. E principalmente, utilizando da política para fazer sacanagem. Então eu enfrento isso sem nenhum problema, mas eu mudo bastante de opinião quando eu sou convencido do contrário. Então estou muito aberto. O Aliel é esse menino aí que cresceu nas ruas da cidade, que participou de programas da prefeitura e que hoje tem muito orgulho de estar lá em Brasília, chegar onde eu cheguei sem ter nenhuma estrutura por trás que me bancasse ou com qualquer outro interesse. Então, para mim é uma alegria muito grande. Bom, seriam várias perguntas, mas o tempo é curto. Aliel, deixa um recado para a população de Ponta Grossa, os seus mais de 26 mil eleitores aqui da cidade, dessa última eleição, agora de 2014, mais de 65 mil votos. Deixa um recado para a população que espera uma inovação na política, não só do Brasil, do Estado, mas eu acho que as coisas devem começar a ser arrumadas, principalmente na nossa cidade. Peço para as pessoas não desistirem da política. A política você não faz só num partido ou sendo candidato. Não falte a reunião da escola do seu filho, participe do sindicato, seja do sindicato patronal, dos trabalhadores, participe do grêmio estudantil na tua escola, você que é jovem, do DCE, da universidade, do centro acadêmico.
Participe das instâncias políticas. Lá da Associação de Moradores está faltando alguma coisa. A política é o único meio de transformar, de melhorar e de você mudar a vida das pessoas. Eu faço política por convicção, por paixão, porque eu gosto disso. E eu acho que as pessoas têm que contribuir um pouco mais. Vamos deixar de fazer a política um ambiente ruim, sujo. A política tem muitas coisas boas, tem muitas pessoas sérias também, muitas pessoas competentes e honestas. Nós precisamos melhorar isso. E quero agradecer, Igor, porque talvez essa tenha sido uma das entrevistas mais sinceras assim e mais abertas pelo modelo que ela foi aplicada agora de perguntas, e para mim foi muito importante isso. Então quero agradecer essa oportunidade aí e de conversar com as pessoas e mostrar um pouco mais do que eu penso da vida aí do Brasil. Aliel Machado, deputado federal e agora confirmado pré-candidato à Prefeitura de Ponta Grossa. Obrigado.